Meus irmãos encarnados, minhas irmãs, meus irmãos desencarnados e irmãs também, estamos aqui novamente para nós fazermos a nossa parte e levarmos a vocês todos um pouco mais de sabedoria, um pouco mais da nossas coisas que nós fazemos. Vamos nesse momento, então, vamos mentalizar a presença do nosso irmão maior, o Cristo cósmico, o Senhor Jesus. Pedir a Ele que nossos olhos estejam sempre voltados para o bem e que nós possamos estar sempre tolhidos da necessidade de fazermos alguma coisa ou algo pelo nosso próximo. Ele nos deixou a oração e pediu que nós, quando estivéssemos ou mais pessoas reunidas, que nós pudéssemos rezar essa oração. Então eu peço a todos que nesse momento fechem os olhos. Vamos esquecer o mundo lá fora por alguns instantes, esquecer as mazelas, esquecer todos os problemas que nós tivemos nessa semana, apesar que foi uma semana um pouco mais conturbada no sentido de festas, mas vamos procurar o equilíbrio dentro dessa exposição de hoje e pedir sempre que nossa inteligência, nossa cognição sejam levados para um conhecimento um pouco maior sempre. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois são teus o reino, o poder e a glória para sempre. Nesse momento eu agradeço também à Casa de Hamed, a esse mentor maravilhoso que sempre nos permite a participação e nos orienta também. Eu cumprimento aos irmãos que estão entrando, aos irmãos que estão em trânsito também, o meu melhor boa noite. A exposição de hoje, irmãos, é o problema e o aprendizado da renúncia. Quando eu falo de renúncia, ela já é o começo para um futuro muito próximo. A renúncia em si, irmãos, é o desprender-se de si em favor de outros. É uma atitude inteligente de nós, espíritos conscientes dos seus deveres, para que a gente possa, vamos falar assim, eliminar muitos resquícios de inferioridade vindos das chagas morais que afligem a humanidade e que ainda dormitam nos nossos corações, machucando os sentimentos, machucando tudo aquilo que nós, na realidade, não gostaríamos de ter. São resquícios de passado, de vidas anteriores que nós ainda carregamos dentro de nós, de inferioridade. E graças ao Cristo, durante a era cristã, o egoísmo em si foi combatido e se assimilou muito grandemente e grandiosamente o amor do Cristo. Quando os missionários da luz aqui estiveram, fizeram enormes esforços e sacrificaram para que os simpatizantes, que éramos nós na realidade, possivelmente, os simpatizantes do verdadeiro cristianismo, aquele cristianismo primitivo, se juntassem às hostes espirituais e espiritualismo de várias escolas. A renúncia em si, irmãos, é um esforço no bem e na retificação da nossa personalidade que nos emociona todos os dias. A natureza a gente já sabe que não dá saltos, ela não salta. E o tempo sempre vai mostrar as conquistas feitas pelas renúncias que nós fizemos ou iremos fazer. Nós temos que acentuar agora os trabalhos do Cristo kármico. E a grande oportunidade que se vê é agora de ressarcir os erros de passados e faltas de um passado que nós praticamos e nós
não sabíamos o que estávamos fazendo por ignorância de tempo, de cultura, de época, de tudo. Então, nessa jornada, sempre todos estivemos nos alternando no ir e vir, no vai e vem, sucessivamente, encarnando, uns encarnando, outros desencarnando, nesse vai e vem, sendo parte de um grande grupo que estava na matéria e, ao mesmo tempo, estávamos juntos buscando o melhor de nós nessa renúncia efetiva do Espírito. A gente percebe que existem pessoas que se despojaram do dinheiro em favor da caridade, mas elas ainda não conseguiram ceder a ternura e o amor nas opiniões pessoais e nos esforços grandes dessa renunciação. Paulo uma vez disse: é a moral da renúncia onde o meu e o teu e a distinção entre eu e você desaparece na vida una. Nele, Deus, ele cita, nele vivemos e nos movemos e temos o nosso ser. É um ensino do Testamento que descobre a natureza divina, irmãos. E nenhum só átomo se move, se agrupa ou se dispensa sem o comando divino. Tudo tem um porquê nessas encarnações que nós temos. Vamos lembrar que ar, terra, água e fogo são servos divinos. Parecem não ter vida para alguns, mas eles são uma energia, todos eles juntos, ou cada um separado, sob o comando muito sério de entidades espirituais. E os seres humanos que estão conscientes desse fator e desse conhecimento, na medida de sua compreensão dessa verdade que emerge em nós, existe o espírito da renúncia, que na realidade é o espírito do todo maior. Cada renúncia feita é um passo em direção à perfeição nossa. Aqui podemos até pensar na parábola do filho pródigo, onde na realidade esse filho pródigo retorna à casa do pai, o pai seria Deus e esse filho seríamos todos nós que em vários momentos, ou em momentos diversos, nós simplesmente viramos as costas para a grande energia Deus. Na realidade, como cada renúncia é um passo, o ser humano que deseja alguma coisa, deseja tornar-se menor do que a coisa que ele quer, aquele que dá algo é maior do que a coisa que ele dá. E toda renúncia, irmãos, toda renúncia forçada, seja por moralidade, religião, ou simplesmente pelo direito ou pelas convenções ou formalidades, não são renúncias necessariamente. Os valores das coisas da vida, que é riqueza, poder, fama, posição, posses, estão todos de acordo, mas existe uma gangorra da vida onde em um lado está o bem e do outro lado está o mal. Então a renúncia é um ideal do espírito que em detrimento de sacrifícios, ele em algum tempo, em algum momento da vida, ele se propõe não sair do mundo, mas na realidade ele tenta ser um pouco santo, um pouco missionário, para que possa aferir dessa parte que ele está buscando muito conhecimento. As nossas construções, irmãos, são todas na consciência, que é a única que armazena valores indestrutíveis. Irmãos, nós não podemos nos levar pela inconsciência do aproveitar simplesmente o dia. Hoje eu vou aproveitar o meu dia, hoje eu não quero saber de nada, hoje eu quero pensar só no divertimento. Irmãos, é necessário preparar-se para o futuro.
o amanhã chega muito rápido e pode nos encontrar despreparados ao longo do tempo. O ser humano hoje, dito pelos espíritos, é uma criança. Uma criança que tem um imenso trabalho pela frente. E só apenas agora começou esse fator. Quer dizer, ele se lembrou que precisa cuidar da vida espiritual. Claro que, determinado ponto da vida, nós como crianças amamos os nossos brinquedos e são os nossos tesouros. Mas em outras épocas, isso é deixado de lado. E há épocas onde um dinheiro é importante, onde você prefere uma mansão, um castelo. Em outras épocas, você preferia uma choupana, uma casa simples, que seria exatamente aquilo que te faria feliz. Então, existem épocas em que moraríamos em uma cabana, simplesmente, e outras nós não faríamos diferença nenhuma. Quando a gente imaginar isso, irmãos, vamos imaginar que são épocas para evoluir e entender as mudanças e renúncias forçadas, não só as renúncias, mas lembrarmos sempre disso, que apesar de tudo isso, nós devemos realizar, acima de tudo, uma construção moral e maravilhosa. E é para nós prepararmos a nossa longa viagem e jornada, desde os movimentos iniciais do Espírito, que nós iniciaremos a renúncia. Temos que lembrar que as vias de evolução, seja elas quais forem, são também vias de libertação de trevas, do mal e da dor também. Elas estão totalmente misturadas entre si. E uma delas é a renúncia, é um caminho. Então ninguém evolui pleno, irmãos, se não se olhar bem fundo dentro de si, interiorizar com os olhos da alma. Agora eu faço uma pergunta. Vamos refletir, irmãos ou irmãs, um pouco mais? Como pode o ser da Terra julgar e entender o ponto de vista daquele que renuncia? Por exemplo, eu cismei que eu preciso renunciar às coisas e tomar outro caminho. Nós podemos julgar? Devemos julgar? Talvez o que pareça de maior valor para esse ser humano no mundo não seja para aquele que está renunciando. Às vezes as pessoas confundem os valores e objetos materiais ou coisas do mundo e criticam aqueles que pretendem seguir um caminho novo. Não é? E nenhuma renúncia se aprende por meio de desinteresse. Cada objeto, cada coisa, cada situação tem o seu valor, o seu lugar, a sua importância para cada indivíduo. E à medida que nós vamos crescendo nessa renúncia objetiva, formal, desejosa, o valor de tudo e de todos se torna muito diferente. É importante isso, sabermos isso. E às vezes as pessoas se erguem acima dos objetos e coisas, e alguém fala, nossa, está se desprendendo do planeta? Não. Essa pessoa simplesmente, ela renunciou às coisas da vida por uma forma causal, pontual, porque ela não cansou de viver, ela cansou das coisas que maculam o seu processo evolutivo dentro desse caminho sulcado, pedido pelo Cristo cósmico. E não é preciso aprender a renúncia, irmãos. A vida nos ensina no decorrer de tudo. E às vezes para se ter algo, se perde algo. Se perde às vezes algo com valor. Dependendo de como nós nos dedicamos, esse objeto vai ter um valor simplesmente físico, nada interiorizado. Mas a gente sabe que não se pode ter duas coisas, ambas as coisas, a ambivalência das coisas. Não há como ter duas coisas ao mesmo tempo. O ser humano, por vezes, renuncia a tudo
o que possui às vezes, ou o que não possui, e tudo que é oferecido a ele. Na realidade, se ele, seja no presente, no agora e nunca, se ele não partir para a renúncia, ele nunca se valorizará a si mesmo. Nunca. O Cristo deixou para nós uma herança, propriamente uma doutrina religiosa, da qual pode ser extraídos alguns princípios básicos que se aplicam depois por dedução. Ele trouxe uma história, um horizonte novo para nós, para confrontar com a história antiga. E surgiu com ele um novo paradigma, que seria humanizar a vida de uma forma muito melhor do que essa que nós estamos vivendo. Isso para a época e a atual. O Cristo irrompe na história como um chamado a nós. Viveu de maneira diferente, alternativa. Experimentou tudo que fosse possível e verificou os mistérios últimos da vida como uma força que está nos atraindo para um mundo mais humano e feliz. O que o Cristo chamava, ou chama o reino de Deus, não é uma religião, é além, é muito mais do que isso. Vai além de crenças, de dogmas, de ritos, de rituais, de quaisquer religiões do planeta. O que o Cristo nos deixou foi uma experiência vívida, nova de Deus, nos receituando de uma forma diferente. Mas a maioria de nós, em religiões diversas, irmãos, não perseveram no cristianismo. Não estou falando de religiões, no cristianismo cristão. E por terem pontos de vista diferentes, caem para o personalismo e tentam ser, na realidade, destruidores, às vezes, tentando raciocinar de uma forma mais racional, egoisticamente, e sem iluminação espiritual. E nós temos que perceber, irmãos, em quais direções nós queremos atuar e perseverar nessa renúncia. Os caminhos são inúmeros. E antes de aplaudir os supostos afoitos em todas as religiões, que sempre existem religiões novas onde as pessoas entram e de repente elas querem doutrinar o planeta inteiro que a sua religião é a melhor de todas. Então vamos procurar saber se estamos sendo volúveis a esses novos conhecimentos e se esse conhecimento tem dentro de si o Cristo cósmico, dentro daquilo que ele se propôs a ensinar e deixou. E ai daqueles que desperdiçarem seu tempo e não fizerem a sua vida uma missão. Bem colocado isso pelo plano espiritual. Ai das religiões diversas que não cumprem a sua tarefa de salvar realmente os valores espirituais do Cristo em função de Deus. Aí vamos lembrar, na renúncia em si, nós temos que ter mais comunicabilidade, menos linguagem difícil. As pessoas não gostam de linguagem difícil e não existe dentro das pessoas a vontade de aprender a linguagem difícil. Por quê? Porque algumas coisas mais difíceis parecem ser menos sérias. Então é preferível se falar com mais humor, o mais simples possível. Nós temos que procurar nos dispensar menos, dispersarmos menos, na realidade, sermos mais compenetrados naquilo que nós estamos buscando, menos levianos com os assuntos sérios do cosmos e priorizar mais sociabilização, mais espiritualidade, menos vulgaridade no trato social com o próximo e os processos existentes. Temos que ser menos faladores e mais didáticos, aproveitá-los, porque nem todos compreendem a forma com as quais nós tentamos
buscando convencer as pessoas. Temos que ser menos arrogantes, menos vaidosos, menos presumidos, e temos que ser mais modestos, lucidamente o melhor possível. Na realidade, quanto mais espiritualidade em nós teremos menos religiões. Por quê? Quanto mais espiritualidade, nós estaremos mais propensos a estar mais certos com o que foi ensinado lá atrás. E já se comentou também, se todas as religiões se unissem, como cada uma é um pedacinho de uma colcha imensa, cada pergunta não respondida numa religião X, na outra religião Y, ou Z, ou T, teríamos várias respostas para uma pergunta que poderíamos colocar uma única pergunta no ar e esse conhecimento suprir a todos. Então nós temos que ter mais comprometimentos, menos preconceitos de conversar e o mais importante, mais universalismo nas religiões, que é o abraçar a humanidade como um todo. Temos que ser também mais amplos e abertos a novas situações. Ser menos técnicos quando formos perguntados sobre algum determinado assunto. Não podemos ser frios e calculistas. Nós estamos falando de pessoas que estão nos perguntando, embora tenhamos sentimentos ou conhecimentos elevados, mas que nunca se faz necessário objetividade no falar e nas respostas serem respostas corretas, curtas e com alegria e com inteligência. Então, na renúncia, quando os discípulos estão prontos, já se sabe que o mestre pode aparecer ou aparece. Mas tem mais. Quando o espírito está totalmente pronto, o Calvário também pode aparecer. Os problemas, os conflitos, as dores. Por quê? São testes, expiações que nós seremos diariamente testados no sentido que nós estamos indo no caminho correto ou não. Na realidade, é para evitar que nós, no decorrer da nossa possível sapiência, ou a gente possa conhecer muito, irão acontecer situações onde nós seremos testados no último degrau, que seria o início para o nosso conhecimento. E isso vai provavelmente nos derrube se nós não estivermos preparados. É orar e vigiar o tempo inteiro. Nós temos que lembrar, irmãos, todos nós possuímos uma missão de vida interior obrigatória. Ninguém sai do planeta sem ter um pouco de crédito dentro da sua vida espiritual. Existe uma tabela de débitos e créditos. Então, no grande banco do reino de Deus, um dia vai ser pesado os débitos e os créditos. Então, nós temos que sermos superiores a nós mesmos na moral, na ética, na bioenergética, intelectualmente, espiritualmente. Todas as situações onde nós ficamos envaidecidos são ângulos necessários de teste na nossa renúncia. E nós caímos e ficamos instáveis nos momentos da vaidade. É só alguém nos falar assim: nossa, você foi maravilhoso naquilo que você falou. Dentro de nós, se nós inflarmos, nós perdemos o controle da situação. Isso é um trabalho diário de todos nós. Nós temos também as emoções do físico, que se apagam com o decorrer da idade. Temos a mocidade do corpo, que é uma floração passageira. Temos a fama e o ser popular, que são processos de tortura que acabam com o ser humano e fazem desaparecê-lo eles rapidinho.
Temos também as tranquilidades mentirosas, que são inícios de tormentos espirituais na nossa vida. Eu estou muito tranquilo, eu estou inerte, eu estou, sabe, eu estou em berço esplêndido, nada está acontecendo comigo. De repente, aparece alguma coisa que te chacoalha, te segue. Temos também festas desequilibrantes, que são vésperas de muito reparo espiritual dentro de nós. Então, irmãos, quaisquer abusos dentro da natureza que nós nos propusemos a fazer direito, a lei nos cobra para reajustes. Tudo o que fizermos como ato de renúncia será o nosso advogado para o futuro, no grande julgar da consciência, segundo Deus. E realizando essa ação, não se pode anulá-la, porque até que se esgotem os efeitos e sejam reabsorvidos, nós seremos culpados por coisas que nós fizemos, por ignorar também. Então, nessa renúncia, muitos serão os tarefeiros da última hora. Se fala muito disso, os trabalhadores da última hora, aqui na Terra. Nós teremos que ter disposição para a fraternidade, entusiasmo que a fé com obras desperta em nós, o calor dos sentimentos que abre nosso coração. Temos que ter a resignação, que é um poder a mais com a renúncia. Temos que trabalhar o perdão todos os dias. Temos intrigas de passado que têm que ser resolvidas e elas vêm tentando nos derrubar o tempo inteiro. Então, toda árvore que dá frutos, ela é atacada, que é o nosso caso. Então, todo trabalhador sai praticamente testado por consequência dos seus atos íntimos. Então, temos que perseverar no amor, no bem, de uma certa forma. Não vai ser fácil. E nesse mundo, o trilhar é encontrar o caminho correto da evolução. A gente já sabe que nada e ninguém será esquecido. Nenhum espírito pode retrogradar. Esse é o termo usado. Mesmo que ele não queira, ele será levado para voltar o mais breve possível para ele aprender. Então, renunciar quando for necessário é avançar quando a necessidade se fizer presente para superar obstáculos. Vamos olhar à frente. Os obstáculos vão surgir. Vamos olhar para o alto. Os vazios espirituais irão surgir. Vamos olhar de lado, à frente, para trás. Não podemos desesperar jamais. Temos que ter ânimo, não desânimo. Permaneçamos em vigilância o tempo inteiro, pensando nas atitudes e atos que devemos tomar. O desânimo em si, ele é até humano, mas ele não pode prevalecer fazendo com que nós não saibamos nada. Esse que é o detalhe. Então, vamos utilizar aquilo que o Cristo cósmico nos pediu. Onde todos nós estamos reunidos, nós formamos um vórtice energético muito forte. A energia segue o pensamento, sempre. Focalizemos agora a energia em níveis superiores, cada vez mais. A nossa qualidade de vida depende não só de ritmo que estabelecemos em vida, mas de movimentos, atitudes e atos pensados e não impensados. A consciência em si não tem limitações de tempo, de espaço, mas nós sim. Nós não temos muito tempo. Na nossa vida comum existe um limite para tudo. Às vezes nós temos um muro na nossa frente já praticamente se mexendo para que a gente possa ultrapassá-lo. Então, o Cristo, que ele possa nos abraçar fortemente. Nessa renúncia, muitos serão os tarefeiros de última hora de trabalho aqui na Terra. Na realidade,
Temos que perseverar no bem e no amor. Não será fácil nesse mundo fazer isso, porque aquele que trilha encontrará muita gente que pode o ajudar, mas também encontrará caminhos fechados sem saídas e labirintos também fechados que não têm saída. Mas a grande saída é o caminho de Deus. Então, vamos permanecer, irmãos, em vigilância constante no pensar e nas atividades. Desânimo nunca mais. Vamos pensar que, voltando lá, a renúncia já é o começo para um futuro. Nós investimos muito tempo nas riquezas materiais, riquezas, tesouros que não têm valor no sentido espiritual. Então, vamos renunciar a lamentações, reclamações, fofocas, enfim, tudo aquilo que é exagerado. Vamos tentar ganhar todos os dias um espaço e não perder o dia como muitos de nós fazemos. A vida está aí para nós aprendermos o tempo todo. Nós devemos, na renúncia, não sermos inimigos de nós mesmos. E, por certo, todos estamos cometemos inúmeros erros equivocados. Muitos. De passado e hoje também. Vamos aceitar. E temos que aceitar os outros erros também dentro dos ângulos e medida da vida. Na realidade. Por algum tempo ainda seremos alunos dessa escola imensa da vida, cada um no seu ano, estágio e provavelmente espaço a cumprir. Nós não queremos ser reprovados, mas muitos serão por falta de não seguir um ambiente correto, não querer galgar o cimo da montanha e não querer ser transformados por uma forma melhor. O importante de tudo, meus irmãos, é que nós temos que cumprir segundo o que é esperado de nós. É esperado de nós uma ascensão e dilatação de conhecimento, transformações de consciência o mais possível para dimensões superiores e nos fundirmos a grande energia a Deus, que ela está conosco o tempo todo. Será o nosso maior prêmio pelo esforço feito durante todo esse tempo. E quando nós estivermos em momento de renúncia, que por acaso quisermos desistir, vamos lembrar sempre do Salmo 46. Ele fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou o vosso Deus. Eu estou dentro de você há muito tempo. Eu estou sempre com você. E a prova de renúncia é apenas uma. É a grande energia que nos alcança em todos os lugares e nos sacode, nos puxa a orelha. É a crise do espírito e o destino maturado. É a voz do mistério programado. A voz que fala assim dentro de você: basta, chega, eis o caminho, avante, segue esse caminho da renúncia. Nós não podemos recobrir e encobrir a centelha divina que está dentro de nós. Nunca, nunca podemos. E no mais alto da terra está a religião maior, que é a revelação do Cristo. Em quaisquer religiões, a maior religião está no alto dos céus, no universo. Então, nesse momento, vamos nos dar um abraço em nós mesmos. Sigamos em frente. Tropeços e problemas aparecerão, irão existir. Importa para nós agora o eia avante, não desistir nunca, jamais. Nós temos que fazer o nosso ponto de vista, que é nosso, não ser superior ao ponto de vista de Deus. Essa renúncia é como uma faxina geral dentro de nós. Nós temos que parar de cairmos nas culpas, nas calúnias, nos desamores, nos conflitos, nas raivas. E o melhor trabalho espiritual que se faz é trabalhar o espírito para nós identificarmos áreas de renúncia. Eu vou terminar com 4 perguntas. O que está, nesse momento, ultrapassando o meu comportamento? O que já não funciona mais nas minhas atitudes e atos?
O que é útil permanecer em mim nesse momento? Ou o que é inútil para se descartar? E como eu tenho levado a minha vida? De que maneira? Vamos imaginar essas perguntas como um armário que nós temos que limpar a cada dia. Abrir mão do que está carcomido pela traça da maldade, da vaidade, da presunção. E utilizar as ferramentas pessoais que Deus nos deu, que seria, vocês têm o direito de se questionar de tudo. E as verdades vocês têm que conhecer. Conhecer a verdade e ela vos liberta. A verdade é tudo. Não estranhe provas, porque elas acontecerão, fazem parte da vossa escalada. E tem uma passagem do Cristo, quando ele estava levando a cruz, que aparece o sirineu, que era um estrangeiro. Então, não desanimemos. Nesse caminho da renúncia, nós vamos encontrar muitos sirineus, prestem atenção, que irão nos ajudar nessa nossa escalada evolutiva rumo ao cimo da montanha. Graças a Deus e a Jesus. Eu fico grato a todos, meus irmãos, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Eu agradeço ao Espírito Hamed, que é da Casa de Hamed, a oportunidade. Eu peço a todos vocês, aqueles que estão em trânsito, que cheguem em paz nas vossas casas. Peço que vocês tenham um novo pensamento com relação a essa parte da renúncia, que é muito importante. O renunciar, volto a dizer, não é abrir mão do mundo, esquecer da família, esquecer de emprego, esquecer de você. O renunciar é você constatar conscientemente novas formas de você estar presente como espírito no planeta Terra. A renúncia em si é aquela que você faz de coração, onde você busca onde estão os problemas para que você possa solucioná-los. E se cada um de nós tiver poder financeiro, poder emocional, poder físico e poder espiritual com inteligência, a nossa renúncia será aceita perfeitamente do outro lado. Nós temos que utilizar essa renúncia como um ponto de saída para que nós possamos melhorar cada vez mais. Fiquem na paz, que Deus e o Cristo cósmico e Jesus no seu maior dos planetas esteja com vocês o tempo em todo. Graças a Deus e a Jesus. Muito obrigado. Namastê para vocês. Graças a Deus.